boa noite, querida comunidade. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês em mais essa semana, em mais esse culto que nós iniciamos agora, este momento de mensagem. Que você possa ter o seu coração acalmado pelo Espírito Santo, que o Santo Espírito possa abrir a tua mente, o teu coração para receber aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus deseja passar a ti através de mim. Nós vamos falar hoje sobre um texto do Antigo Testamento, onde Deus dá algumas dicas do que Ele espera que o povo faça diante dele, o que Ele espera que o povo faça em momentos de dificuldade, como Ele espera que o povo haja diante dele, diante do templo, diante de uma vida com Ele. Nós vamos ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a 16, onde um pouco antes Salomão acaba de consagrar a casa a Deus, o templo a Deus. Ele constrói o templo e ele consagra então o templo ao Senhor, e o Senhor aparece a Salomão no final, no momento dessa consagração, e o Senhor fala para Salomão então algumas dicas, dá ao Salomão a orientação de como eles devem proceder, de como o povo deve proceder dali em diante. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a 16, diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Essas são as palavras de Deus para Salomão, as palavras que Deus diz então para Salomão naquele momento. E o nosso texto então inicia dizendo que Salomão acabou a casa do Senhor. Todos os propósitos de Salomão, tudo aquilo que ele desejava fazer estava cumprido. Ele sonhou, ele desejou construir a casa do Senhor, o templo, ele desejou construir um palácio real melhor. Então o texto diz que ele encerrou essas duas empreitadas. Ele concluiu o templo e concluiu o palácio. A tarefa que ele recebeu estava completa. E ele tinha terminado uma obra monumental. Todos dizem que até hoje não existiu uma obra tão incrível quanto o templo construído por Salomão, o templo que Salomão construiu ao Senhor. E a intenção era glorificar o nome de Deus, era glorificar ao Senhor para que os povos, tanto o povo de Israel quanto os outros povos, entendessem a grandeza de Deus. Depois de acabada então essa obra, Salomão ele abençoa o povo oferece sacrifícios ao Senhor no templo e cada um volta para sua casa feliz. Cada um volta para sua casa grato por tudo o que estava acontecendo com eles. Gratos por tudo aquilo que Deus havia feito no meio deles. Gratos porque eles tinham o templo agora, a presença do Senhor iria se manifestar através do templo. E então Deus aparece a Salomão em um sonho. Deus confirma a Salomão de que aquele templo será a sua casa. Aquele templo será o lugar da habitação de Deus. Não que ele possa prender Deus num lugar, mas que Deus se fará presente no meio do seu povo a partir daquele templo. E Deus dá então as instruções, como eu disse, para Salomão. Instruções para como eles devem usar o templo. Basicamente, o Senhor afirma que a construção do templo por si só não garante a bênção de Deus. Ele afirma que o templo por si só não garante a segurança do povo. Então Deus promete se fazer presente no templo, Ele promete estar presente entre o povo de Israel, mas o templo não traz garantias de que esse povo sempre será um povo próspero, de que sempre será um povo numeroso,
de que sempre será um povo abençoado. E quando a gente olha para a história desse povo, nós podemos ver que esse foi o maior equívoco do povo de Israel. Confiar que o simples fato de eles terem o templo garantiria a segurança e a prosperidade daquele povo. Em Jeremias, no capítulo 7, vemos que Deus está condenando o povo justamente por confiarem mais no templo do que em Deus. Na verdade, eles confiam unicamente no templo e não mais se dedicam a uma vida com Deus. E até no tempo de Jesus é possível ver a importância que o povo dava ao templo. Quando Jesus está no poço conversando com a mulher samaritana, ela pergunta onde se deve adorar, onde é correto adorar, no monte em Gerizim ou em Jerusalém no templo. A centralidade da vida religiosa do povo judeu estava no templo e não mais em Deus. Mas já na inauguração, digamos assim, daquele templo, no dia em que Salomão conclui a obra, que ele consagra a obra a Deus, Salomão foi alertado por Deus de que deveria acontecer ali algumas coisas específicas. Deus orienta o que deveria ser feito naquele templo. Deus, ele deixa claro que pode vir dias de seca, dias de praga, dias de pestes, coisas que eram aterrorizantes para aquele povo. Era uma comunidade, um povo basicamente agrícola, que dependia totalmente da chuva, porque eles viviam no meio do deserto, então eles não tinham muitas fontes de água, eles dependiam muito da chuva. Eles ouviam ainda as histórias da praga de gafanhotos, das outras pragas, mas da praga de gafanhotos que atingiu o Egito e que destruiu o Egito, então eles sabiam o risco que era uma praga de gafanhotos. Então Deus avisa que o templo não vai evitar que essas coisas aconteçam. Deus avisa que o templo não vai evitar que esse povo sofra. O templo não dá garantia de nada, mas o templo será um local de humilhação, de oração e de arrependimento. Deus apresenta as coisas ruins que podem vir sobre o povo. Ele apresenta as dificuldades que o povo pode vir a enfrentar dali para frente. Mas ele também apresenta o caminho para que esses problemas possam ser resolvidos. Ele apresenta uma forma para que esse povo se aproxime dele e tenha os seus problemas solucionados. E a primeira coisa necessária que Deus coloca é a humilhação. Deus pede que o povo reconheça a sua situação, de que eles são dependentes de Deus. Eu já falei isso outras vezes, nós não somos capazes de nada. Somos totalmente dependentes e Deus pede que o povo reconheça essa dependência, que o povo entenda que diante dos seus problemas eles não são capazes de resolver as coisas sozinhos, mas que eles precisam do auxílio de Deus em suas vidas. Para que a gente possa ser exaltado por Deus, é preciso que a gente se humilhe diante dele. Somente assim ele vai poder agir em nossas vidas. Pois enquanto eu ainda acredito que eu sou capaz de alguma coisa, eu não deixarei o controle total nas mãos de Deus. Enquanto eu acredito que eu posso fazer alguma coisa, eu retenho a possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Não que Deus é inferior, mas Deus espera que a gente se entregue totalmente nas mãos dele para ele agir. Que a gente reconheça que nós não somos capazes de nada para que ele possa agir. Deus fala da necessidade da humilhação porque ele conhecia o seu povo. Ele sabia quem era o povo que estava ali diante daquele templo. É um povo orgulhoso, um povo que diversas vezes escolheu o caminho errado, um povo que se desviou diversas vezes do caminho de Deus, um povo que no passado precisou se humilhar muito diante de Deus, reconhecendo as suas fraquezas. Diversas vezes o povo de Israel deixa de confiar em Deus, eles preferem fazer um bezerro de ouro. Lá no deserto, logo depois de ver grandes milagres, eles preferem fazer um bezerro de ouro. Então é um povo que se rendia aos deuses de outros povos e dessa forma se perdiam nas suas vidas. Eles estavam perdidos muitas vezes, então eles precisavam se humilhar, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua falha, o seu erro e voltar para Deus. O livro de Juízes apresenta um ciclo que se repete desde o início até o final do livro. Um ciclo onde tem o pecado, a humilhação, a oração e o arrependimento. Daí Deus restaura o povo e então vem o pecado e começa tudo de novo. Se a gente começar a ler o livro de Juízes, do começo ao fim a gente vai ver que tem esse ciclo. O povo peca, se afasta de Deus, Deus levanta um homem, uma mulher, um juiz, alguém para liderar o povo. E essa pessoa então apresenta a Deus, apresenta a lei para o povo.
o povo se humilha, reconhece que não é capaz de nada, o povo se arrepende, o povo ora, e então Deus restaura aquele povo. Deus volta a restaurar aquele povo, e quando a coisa está boa, quando a situação está legal, o povo se esquece de Deus e volta a pecar. E isso vai se repetindo por diversas e diversas gerações. E se a gente prestar atenção, isso muitas vezes se repete na minha e na tua vida. Muitas vezes nós chegamos a Deus com os nossos pecados, nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos que somos fracos, pedimos perdão, nos arrependemos de verdade. E então nós sabemos que somos aceitos por Deus. Mas a gente volta a pecar. A gente volta a se afastar de Deus. Nós precisamos voltar a Deus, precisamos chegar diante de Deus e pedir perdão. E então o ciclo recomeça, porque nós somos assim. Nós somos fracos, nós somos pecadores. E precisamos reconhecer isso todos os dias. Quanto antes a gente reconhecer, antes nós estaremos próximos de Deus. Por isso o nosso relacionamento com Deus, ele não é feito de etapas. Não é uma escada que eu vou subindo. Eu me converto, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados e agora eu não preciso mais me preocupar porque eu já cumpri esse degrau. Eu estou vivendo com Deus e está tudo tranquilo. Cada dia eu venço uma nova etapa até me tornar perfeito. Não. O nosso relacionamento com Deus ele deve sim evoluir. À medida que nós vamos nos relacionando, nós vamos nos tornando mais íntimos e vamos vencendo mais batalhas. Nós nunca deixaremos de ser pecadores, mas nós conseguimos enfrentar melhor o pecado do nosso dia a dia. Então, a boa notícia é que Deus permite que nós voltemos a Ele. Ele nos apresenta o caminho de volta. Assim como o povo de Israel também precisava reconhecer que eles eram fracos, nós também precisamos reconhecer que nós somos fracos. Nós somos dependentes da força de Deus. Nós somos dependentes do que Deus faz em nossas vidas. E quando a gente consegue reconhecer isso, então nós chegamos a Deus em oração. Deus diz que o povo precisa se humilhar e precisa orar. O começo do relacionamento com Deus está em reconhecer que você precisa dele. Reconhecer que longe dele não existe vida plena de verdade. Quando temos a humildade de reconhecer isso, então nós estamos prontos para chegar diante de Deus e expor as nossas fraquezas, expor as nossas dificuldades, sem querer esconder os nossos erros. Diante de Deus a gente não precisa inventar desculpa. Quando reconhecemos nossa natureza pecadora, entendemos que Deus nos recebe apesar dos nossos erros. Então, os nossos sentimentos de desconfiança, de insegurança, eles se vão. Podemos nos sentir confiantes para nos colocar em oração diante de Deus e abrir o nosso coração, colocar tudo para fora, tudo aos pés, tudo nas mãos de Deus. A oração é um canal que foi estabelecido por Deus, por Jesus, para que nós pudéssemos dirigir a Deus. Através da oração, nós agradecemos a Deus por tudo que nós recebemos. Através da oração, nós pedimos perdão por nossas falhas. É um meio que nós devemos usar para apresentar a Deus as nossas necessidades. Por mais que Deus sabe de tudo que nós precisamos, sabe de tudo que nós passamos, Ele espera que a gente chegue diante dEle e coloque diante dEle qual é a nossa necessidade, qual é a nossa angústia, quais são os nossos medos, o que nós estamos passando na nossa vida. E nós precisamos aprender a acreditar no poder da nossa oração. Muitas vezes nós oramos só por costume, por tradição, nós não acreditamos que a oração realmente pode ter um resultado. Nós temos dificuldade de acreditar que alguma coisa pode acontecer a partir da oração. Acreditamos sim em Deus, mas muitas vezes não acreditamos no poder da oração. E então a oração ela não passa de um costume, algo que eu faço na hora de dormir, na hora de comer. Por costume eu faço um devocional, então eu oro, mas é mera tradição, é mero costume. Mas eu digo que indiferente de você acreditar ou não, a oração ela tem poder. Qualquer relacionamento para dar certo precisa ter diálogo, precisa ter conversa. Com Deus não é diferente. Nosso relacionamento com Ele pressupõe uma vida de oração com boas conversas. Deus fala a Salomão que diante de toda a desgraça que poderá acontecer com o povo, a solução será orar. A solução é se colocar diante de Deus e orar. Deus não pede que eles façam sacrifícios em primeiro lugar, que ofertem no templo. O povo deve se humilhar e orar, buscar a Deus em oração. Sacrifícios e ofertas muitas vezes agradavam a Deus, mas em alguns momentos os sacrifícios foram rejeitados. Agora um coração humilhado que chega diante de Deus
nunca será rejeitado. A primeira coisa que Deus pede de nós é humildade para reconhecer que nós somos nada diante dele. Que a gente busque a ele antes de qualquer coisa. Deus, ele não é um bombeiro que a gente deve chamar só quando as coisas já estão em chamas, quando o meu extintor já não dá mais conta. A oração não é o último recurso na nossa vida. Quando nada mais deu certo, quando eu tentei de tudo e agora eu não consigo mais, então agora eu vou orar. Não. Deus diz que a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Deus diz que a primeira coisa que nós devemos fazer é se colocar diante dele. Que a primeira coisa que nós devemos fazer antes de qualquer projeto, antes de qualquer sonho que a gente tem, é nos colocarmos diante dele. E às vezes a gente começa a oração reclamando com Deus por ele não ter ajudado. Mas muitas vezes a gente esqueceu de pedir ajuda. A gente esqueceu de que nós temos que nos dirigir a ele. Por mais que ele sabe de tudo, por mais que ele é um Deus que conhece nossa vida, ele espera que a gente se dirija a ele. Em qualquer situação, a oração deve ser o primeiro passo. Deus fala a Salomão que se o povo se humilhar, orar e se arrepender, se converter dos seus caminhos maus, então ele irá perdoar os pecados e sarar a terra. Para o relacionamento com Deus ser completo, é preciso uma conversão. Deus pede que o povo se humilhe, ore, mas é preciso abandonar as práticas antigas. É preciso se libertar do pecado. Se a gente orar sem arrependimento dos nossos erros, seremos como aquele fariseu que orava de si para si mesmo. Ou seja, a gente vai orar não para Deus, mas para mostrar a nós mesmos ou aos outros como eu sou bom. Olha como ele ora bonito. Olha como ele faz uma oração legal. Olha como ele tem uma vida de fé, uma vida espiritual boa. A gente vai orar esperando que os outros reconheçam a nossa vida. Mas nós devemos orar para Deus, por Deus. Deus exige do povo algo prático e visível. O relacionamento com Deus deve transformar a nossa vida. Não é algo que fica apenas no âmbito espiritual, mas transborda para o dia a dia. Nós começamos essa semana a estudar o livro de Tiago, e Tiago vai falar justamente sobre isso. A fé sem obras é morta. A fé precisa de ação no dia a dia, a fé precisa agir. A conduta de vida da pessoa precisa ser mudada. Os ouvidos de Deus estão abertos para a nossa oração, mas ele diz que os seus olhos também estão atentos em busca dessa transformação na vida das pessoas. Como resposta de uma vida de oração, uma conversão de vida, então o Senhor vai perdoar os pecados. Então ele vai curar a terra e vai curar o povo. A conduta do povo é importante para Deus. Ele não quer uma legião de hipócritas aos seus pés. Ele não quer um grupo de pessoas que faz belas e enormes orações, mas que insiste em caminhar por seus caminhos maus. Nada é mais agradável ao coração de Deus do que um pecador arrependido. Não alguém que se acha santo, mas alguém que se reconhece como pecador em busca da santidade. Um pecador em busca da santidade de Deus, que vem de Deus, do perdão que nós podemos receber de Deus. E o nosso texto ele encerra dizendo que Deus ouvirá as orações feitas naquele lugar, no templo que foi construído por Salomão. E hoje talvez a gente se questione se Deus ouve as nossas orações. Talvez você pergunte, será que Deus ouve a minha oração? A minha oração não é mais feita no templo de Salomão, será que ela tem valor? O povo de Israel tinha o templo para centralizar os seus cultos, suas orações e o seu sacrifício. Mas a partir da obra de Cristo, a partir do envio do Espírito Santo, nós passamos a ser templo do Senhor. Assim como Deus não estava limitado ao templo, assim como Deus não está limitado à comunidade de fé que nós temos hoje, ao templo que nós temos hoje, a um local específico, Deus não está atento às orações feitas somente naquele lugar. A nossa oração não está limitada somente ao templo, não está limitada somente a um lugar específico, mas Deus está atento às pessoas. Deus está atento aos nossos corações. Deus está atento a nós. No poço de Jacó, quando a mulher samaritana pergunta a Jesus onde se deve adorar a Deus, se no monte ou se em Jerusalém, Jesus responde que se deve adorar a Deus nem no monte nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O templo era uma forma que o povo tinha para se encontrar com Deus, mas ele deixou de ser um lugar para chegar a Deus e passou a ser um lugar de adoração do povo.
Deixou de ser um lugar para adorar a Deus e passou a ser o centro da adoração do povo. Hoje nós somos o templo do Senhor e muitas vezes nós esquecemos que nós somos um lugar para adorar a Deus e passamos a adorar a nós mesmos. Passamos a ser os deuses da nossa própria vida. Esquecemos que a nossa vida, o nosso corpo, nós somos templo para adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus. Jesus é o nosso caminho até Deus e a chave para a gente chegar a Deus é humilhação, oração e arrependimento. Deus nos convida a nos prostrarmos diante dele, a ajoelharmos, a nos colocarmos diante dele e reconhecer que nós dependemos totalmente dele. Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas ele quer que a gente chegue diante dele. E isso não é uma exigência, não é um peso, mas é um privilégio, é uma possibilidade que Deus nos dá. Imagina que alegria poder chegar diante de Deus e falar: eu estou com dificuldade, eu estou com medo, eu estou com problema. Ele quer que a gente chegue a Ele em oração para ter uma conversa íntima, uma conversa de pai para filho, uma conversa de amizade, de relacionamento. Deus espera que a gente abra o nosso coração diante dele e Ele espera que a gente se converta dos nossos maus caminhos para que nós possamos andar pelo único caminho que leva até Ele, que é Jesus Cristo. Queridos, nós estamos agora num momento onde não temos o templo, onde estamos longe da nossa comunidade, do nosso prédio físico, mas isso não significa que nós estamos longe de Deus. Não significa que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Significa que agora nós temos ainda mais motivos para chegar diante de Deus em oração. Nós temos ainda mais necessidade de estar diante de Deus, porque nós estamos impedidos de estar em comunhão. Mas em Deus, através do seu Santo Espírito, todos somos um só corpo. Então, em oração, nós nos colocamos diante de Deus e estamos unidos a todo o corpo de Cristo. Que Deus toque o seu coração, que o Santo Espírito haja na tua vida para que você reconheça os teus pecados, para que você entenda o que precisa mudar na tua vida e que você se coloque em oração diante de Deus para que Ele toque a tua vida, para que Ele mostre, te dê força e sabedoria, para que você consiga realmente se arrepender dos teus maus caminhos, para que você possa receber aquilo que Deus tem preparado para ti. Eu quero terminar este momento orando, que você possa abaixar a tua cabeça para orar junto comigo, para nós nos colocarmos em comunidade, juntos diante de Deus. Querido Deus, nós chegamos a Ti gratos, Pai, porque Tu és um Deus pessoal, Tu és um Deus próximo, Tu és um Deus que está conosco. Tu não é um Deus que está limitado a um lugar físico, Tu não é um Deus que exige de nós estarmos em um único lugar para orarmos, mas Tu és um Deus atento, com os ouvidos abertos às nossas orações, feitas em qualquer lugar. Tu deseja que a gente chegue a Ti em oração em qualquer momento, em qualquer situação, e está atento às nossas orações, Pai. Tu és um Deus que ouve. Tu não é um Deus imaginário, um Deus de pedra, mas é um Deus vivo que ouve as nossas necessidades, ouve as nossas orações, Pai. Obrigado por isso. Senhor, nos colocamos agora em comunidade, mesmo afastados uns dos outros, mas juntos no corpo de Cristo, oramos a Ti pedindo, Senhor, mostre a nós os nossos pecados, mostre a nós onde temos falhado contigo, Senhor, onde temos nos afastado de Ti, para que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê coragem para mudar, para nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos a Ti, Senhor. Tu diz que espera de nós humilhação, oração, arrependimento. E nós estamos agora diante de Ti, humilhados, sabendo que nós não somos nada. Sabemos que sem Ti não somos capazes de nada. E esperamos, Pai, que Tu ouve a nossa oração, ouça a nossa oração, Senhor. Esperamos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre a vida de cada um de nós, para que nós possamos voltar a Ti, para que nós possamos ser recebidos por Ti, Pai. Entrego em Tuas mãos a vida de cada um desses queridos que estão ouvindo essa mensagem agora. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Desejo um abençoado restante de fim de semana, que vocês possam ser agraciados por Deus com um bom dia também, uma boa noite de sono, de descanso ainda hoje e um bom dia amanhã. Não esqueçam, na terça-feira, às 18h30, temos o nosso momento de estudo bíblico. Um forte abraço e que Deus te abençoe.